Saudações glotófilos, saudações glotófilas. O texto anterior passou aí muito rápido, não precisam se preocupar, porque agora eu vou aqui dar algumas explicações sobre ele. Esse texto é retirado do De Oratore, do Cícero, o escritor romano, né? Um dos mais famosos, com certeza, ele e Júlio César. Como eu já disse, se estudou latim, não tem jeito de fugir dos dois. E ele fala nesse texto aqui de uma questão da anedota, de situações engraçadas que acontecem, como é que isso pode se encaixar no discurso. Essas situações do dia a dia engraçadas que acontecem com todo mundo, que vocês ouvem de alguém, em Minas Gerais tem até a questão de dizer-se causos, né? Essas situações diferentes e tal que acontecem. Então, vamos ao texto. Ut illud nasikai. Ut illud nasikai. Ut significa como. Illud é um pronome demonstrativo. Ele é da família do ile, ila e o illud. Em outro vídeo aí vocês podem ver. Significa aquele, aquela ou aquilo, né? Nesse caso aí é neutro. Está se referindo ao que foi falado antes, a questão de... Havia uma outra história aí sendo contada antes, e ele fala agora assim, e agora como essa aqui, ó, aquela lá do Nazica, como vocês falam assim da história, lembra daquela da Maria, aquela história lá do José? A mesma coisa. Então, ut illud Nazicae, como aquela do Nazica. Qui aqui é relativo, retomando, né? Que, cum ad poetam enium venisset, ique ab ostio quaerenti, enium amquila dixisset domi non esse. Nasica sensit illam domini iussu dixisse, et illum intus esse. Então tá. Qui cum ad poetam enium venisset. Que quando veio até a casa do poeta Ennio. Eu não vou fazer muitas considerações aqui, por exemplo, verbais, porque esse texto não é para estudo de iniciantes, por exemplo, porque aquele cum venisset, a questão temporal, já é uma questão mais complexa que tem de ser estudada depois. Mas saibam que ali no caso, aquele cum não é o com preposição, cum que dá origem ao com em português, é uma conjunção temporal que vai significar quando. Então, como aquela do Nazica, que quando veio até o poeta Ennio, veio até a casa. Vejam aquela palavra ad que está no texto. Também é uma preposição e ela rege o que se chama de acusativo. Quando vocês forem olhar no dicionário, por exemplo, ali, vocês não vão encontrar poetam nem ennium. Vocês vão encontrar poeta e ennius. Mas então por que aquele M e aquele M nas duas palavras? É justamente para marcar a questão do acusativo. O acusativo, geralmente, você pode entender como, inicialmente, o complemento de objeto direto. No caso, o ad ali, a preposição, ela rege o acusativo. Não é um verbo, mas as preposições regem os casos. Então, assim, naquele caso ali, o ad rege o acusativo. Então, a palavra que segue ao ad tem que ser no acusativo. E ali está no acusativo também porque tem um verbo ali, inclusive, de direção, né? De movimento, venisset. Veio até o poeta Ennio. Eique ab ostio quaerenti. Esse ei que está na frente ali, vejam que ele está separado do que. Eu coloquei em cores diferentes. Aliás, a questão das cores diferentes no texto foi sugestão de um dos seguidores do canal, porque os textos ficavam numa cor só. E aqui no caso estão os verbos em vermelho, acusativo em marrom e preposições, por exemplo, em verde. Tem o acusativo marrom, um tom de marrom.
E ali no caso, então, vamos eique abostio quaerenti. Esse ei está ligado, na verdade, ao quaerenti que está ali na frente. Quaerenti é um particípio presente, que seria quaerens. Vocês também não encontrariam quaerenti, seria quaerens. Ali já é uma mudança que sofre a palavra. Num outro caso do latim, que é o dativo, que já seria, trocando em miúdos, uma definição mais básica, o objeto indireto. Tipo, alguma coisa, alguém, né? Então, a ele que procurava, que estava procurando, junto da porta, ab ostio, junto da entrada. Aquela outra preposição ali, ab, que significa estar perto de, na vizinhança de, né? Seria... então, se aquilo ali é indireto, falta alguma coisa. Alguém fez alguma coisa ali. E quem vai ser? Vai estar na frase seguinte. Anquila. Enium anquila dixisset domi non esse. Então, vamos lá. Anquila não tem marcação nenhuma no final da palavra. Vejam lá. Então, pode ser o sujeito, pode ser o nominativo. Nesse caso, é ele mesmo. Enium possui um M no final. Então, já sabem que ele é acusativo? Perceberam, né? Acusativo, então, vocês têm que procurar algum verbo ou uma preposição que reja, que seja, né, vai reger aqui o acusativo. Então, anquila dixisset, ela disse, tinha dito, enium domi non esse. Ela disse isso tudo aqui, ó. Anquila dixisset enium domi non esse. Eique ab ostio quaerenti. Ela falou isso ao Nasica, que era aquele que estava lá na porta perguntando. Enium anquila dixisset domi non esse. Ao Nasica, que é o ei, que está lá na frente. Eique quaerenti. Nasica sensit illam domini iussu dixisse, et illum intus esse. Nasica sensit. Aqui ele vai ser o sujeito, né? Nasica o que? Ele percebeu. Illam. Tem mais algum acusativo ali na frase. Marca do acusativo, vocês já sabem. M no final. É uma das marcas. Procurem, né, na frase. Tem o illam e o illum. Vocês lembram ali em cima que eu falei do illud, né? É da mesma família. Illum, illam e illud, né? Então, o que aconteceu? Nasica sensit illam. Nasica percebeu... Vamos falar bem num português mais comum. Nasica percebeu ela. Percebeu-a. Num português mais formal. Domini iussu dixisse. Nasica percebeu-a ter dito isso. Aquele dixisse ali, que é, né, um infinitivo perfeito, em latim é uma das diferenças. Existe mais de um infinitivo e existe também mais de um particípio, mas isso é outra história. Então, Nasica sensit illam domini iussu. Iussu está no caso chamado ablativo. Domini, que seria por meio, com por ou por meio de alguma coisa. Por meio do quê? Do pedido do dono, né? E o que mais que o Nasica sentiu? Nasica sensit illum intus esse. Nasica percebeu que ele estava dentro de casa. Agora vamos à frase abaixo. Paucs post diebus, cum ad Nasicam venisset enius et eum adianum quaereret, exclamat Nasica domi non esse. Paucs post diebus. Poucos dias depois. Na verdade, ali vocês poderiam colocar paucs diebus post, que seria, por exemplo, em português, né? Mas em latim sempre tem essa
intercalação que é considerada mais elegante, paucs post diebus, que o paucs ali está ligado ao diebus, poucos dias depois. Cum, que ali vocês já sabem que na verdade significa quando. Ad nasicam venisset, veio até o nasicam. Estão vendo ali o nasicam no final, sinal de acusativo. Por quê? Porque tem o ad ali na frente. Então, como ele tivesse vindo, quando ele veio até o nasica, Ennius, né? Paucs post diebus cum ad nasica venisset Ennius. Poucos dias depois, quando veio até o nasica, o Ennio. Vejam que ali está Ennius, que era aquela forma que eu falei que vocês vão encontrar no dicionário, que é o nominativo, a forma, vamos dizer, reta, a forma pura da palavra, sem sofrer as declinações no final. Et eum ad ianum quaereret, exclamat nasica domino nesset. Et eum ad ianum quaereret. E ad ianum, junto da porta, à porta, do mesmo modo que a gente fala em português, à mesa, à porta, chegando perto da porta e procurando por alguém, né? Então, procurando pelo nasica, o Ennio procurando pelo nasica. Exclamat nasica domino nesset. Quem exclama aqui? O nasica. Está só anteposto ali a questão do verbo. Seria, então, nasica exclamat domino nesse. Agora, a questão do domi ali, que acho que eu não falei ainda. Esse é um antigo caso que existia no latim, chamado locativo, que era a questão de, justamente, o próprio nome já diz, definia um local. Esse caso deixa de existir, ele fica somente com alguns resquícios, domi, ruri, rumi, na terra, belli, na guerra, romai, em Roma, e ele serve para nesses resquícios que ficam, né? E em nomes de cidades, como Romai, por exemplo, e nome de pequenas ilhas. É importante saber isso porque às vezes a gente confunde a terminação dele com a terminação do genitivo, que é a questão do caso de posse, né? Assim, definição básica. Então, assim, domi ali significa em casa. Aí a frase seria nasica exclamat domi non esse. Nasica exclama, grita, que não está em casa. Em português a gente diria que não está em casa. Nasica exclama não estar em casa, não soa como bom português. Tum ennius. Tum, eu vou... prestem atenção ali, tum ennius, pulem uma frase e vão para o hic nasica. É uma questão de paralelismo ali, ó. Então Ennio, aí logo abaixo vai ser então, ao que respondeu nasica. É só para adiantar aqui um pouco. Então, tum ennius, então o Ennio. Quid é a palavra o quê? Que? Né? Assim, ali ele está bem surpreso. Ego non cognosco vocem inquit tuam. Ego todo mundo conhece, né? Ego é a palavra eu. Non também, vocês podem supor, certamente que é não. Cognosco, creio também que seja fácil, conheço. E vocem é a palavra vós. Termina em M, você supõe que seja o quê? Acusativo, né? Por quê? Porque tem o verbo ali, ó, cognosco, quem conhece ou quem sabe ou conhece alguma coisa, né? Então, assim, ego non cognosco vocem inquit tuam. O vocem está ligado ao tuam. Esse inquit aí no meio é só uma intercalação, é como se em português você fala assim, não sei o que, tal, diz, né? Então ali seria no meio diz, é uma intercalação. E o vocem está ligado ao tuam. É uma questão de separar e dar uma ênfase nas palavras, né? Então, assim, eu não conheço a voz tua, como que eu não vou conhecer sua voz, né? E esse verbo inquit, ele é defectivo, na verdade. Tem poucas formas, essa é uma delas, tem o inquam, inquit,
né? Ali seria diz, ou poderia ter sido disse também. Hic nasica. Então teve lá tum enius e embaixo hic nasica. Aqui nasica. Ao pé da letra seria aqui nasica, eis nasica, alguma coisa assim. Em português, na questão de narrativa, a gente usaria ao que respondeu Enio. Fica um pouco mais longo, né? Mas fica mais natural a questão do português. Abaixar aqui um pouco o texto para chegar no final. E aí então o Nasica lá fala ao Enio, né? O Enio, não conheço sua voz, tal, que palhaçada é essa, né? Tal. Aí o Nasica, homo es impudens, ego cum te quaerem, ancilla tuae credit te domi non esse. Tu mi non credis ipsi. Aí ele responde isso aí, né? Então vamos lá. Homo es impudens. Homo, que essa palavra é interessante notar, ela significa homem, né? Essa questão de humanidade, vocês podem traduzir como pessoa, como homem, como ser humano. Não é necessariamente a palavra homem, como nós a usamos, que poderia ser traduzido mais por vir, né? Fêmea, vir, tal. Aqui seria mais a ideia de pessoa. Você é uma pessoa bem impudens, um despudorado, um sem vergonha, cara de pau, na verdade, ali quase, né? A gente diria. Mas você é um cara de pau, hein? Uma coisa assim. Que eu pus até ali, vocês podem ver que está marcado embaixo impudens, que seria justamente o contrário de pudens. É a mesma coisa que em português, feliz e infeliz. Pudens ligado ali a pudor, né, a vergonha e tal. Então o Nasica chama o Enio de desavergonhado. Você é um desavergonhado, um cara de pau. Ego cum te quaerem. Eu, ego de novo, né? O cum aí que vocês já sabem que significa nesse caso quando. Te quaerem. O te, existe o tu, que seria o caso nominativo. Te é o acusativo de tu. Então, procura o verbo ali, ego cum quaerem te. Eu, quando te procurei. É a mesma coisa que em português. Ou quando te procurava, na verdade, ali. Quando tinha te procurado. Ancilla tuae crediri te domi non esse. Esse verbo crediri aí tem uma construção interessante que é o seguinte. Ancillai ali é a pessoa. Tuae ancillai, né? A serva do Enio, né? Nesse caso. E o Enio seria aquele te que está ali. Você faz assim, a pessoa em que se acredita fica no dativo, que é aquela ideia que eu falei que é o objeto indireto. Ancillai tuae. Te já é o acusativo, é a coisa em que se acredita. Na verdade, ali seria a frase toda, credit te domi non esse. Mas o núcleo seria o te, né? A pessoa. Então, credit ancillai tuae. Te domi non esse. Acreditei na sua serva que tu não estavas em casa. Que tu não estavas em casa, isso mesmo. O domi ali vocês já sabem que é o locativo, significa em casa. Outra coisa que eu tenho que falar do ego é o seguinte. Em latim, como existem as terminações, como existe em português, de conjugação do verbo, é desnecessário usar, por exemplo, tu, ego, nós, vós. Quando é usado, é justamente para fazer uma marcação de reforço, é uma ênfase. Então, esse ego sendo usado aqui no texto é justamente por causa disso, desse conflito entre os dois. E eu lá não conheço a tua voz, e eu que quando te procurei, sabe? É uma questão de dar um reforço mesmo, porque se tivesse ali, vamos voltar na frase lá, quid, eu poderia falar assim, quid non cognosco vocem tuam. Poderia ter tirado o ego ali, e aqui embaixo também. Cum te quaerem era também desnecessário. A terminação do verbo já vai te mostrar qual é a pessoa. Então, é desnecessário. Então, sempre que virem um nós, um ego,
um tu, pode ser que seja essa questão do reforço, da ênfase. Então vamos lá. Ego cum te quaerem ancillai tuai credite domi non esse. Tu mi non credis ipsi. Aqui é a mesma coisa quanto a construção do credis ali. Credis ali, na verdade, seria o tu, né? Tu credes, tu non credis. Já seria o presente. O credere que está ali em cima é um perfeito, é um pretérito. A construção é a mesma coisa, vejam lá. Só que falta uma coisa ali, vamos ver se vocês percebem. Tu non credis mi ipsi. A mim mesmo, esse mi seria a mim e o ipsi é eu mesmo. Ele está se referindo a si mesmo, é um reforço aqui também. Mi ipsi, eu mesmo. Aí ele não repete o quê? Tu mi non credis ipsi, me domi non esse, eu não estar em casa. É o mesmo objeto, aqui ele mantém só a pessoa. Ela falou que você não estava em casa, eu acreditei. Agora que eu mesmo estou falando, você não acredita em mim? Aí a fonte do texto, né? De oratore liber secundus, sexagintecto, 276, é editado. Eu não me lembro se eu falei disso, porque eu editei como se fosse o texto mais palatável ao estilo português de pontuação. E, por exemplo, ali eu usei o travessão, eu joguei uma frase ali mais para baixo, esse tum e o ric, por exemplo, eles estavam mais acima. Eu não me lembro se eu falei isso mesmo. Porque, por exemplo, se vocês pegarem um texto que vai ser pontuado por um inglês, eles não usam, por exemplo, maiúsculas depois de ponto. Utilizariam, por exemplo, as aspas para um discurso direto. Algumas coisas que vocês já conhecem, inclusive, nos textos em inglês, né? Outra coisa que eu escrevi aqui como a curiosidade ali que vocês devem ter visto na questão do ostium e do januam. Porque fala lá em cima que essa é uma questão de etimologia aí para os fãs da etimologia, da comparação entre palavras. Onde que está ali? Ab ostio. E depois tem januam. Aí em latim vocês podem encontrar, por exemplo, 3 palavras diferentes aí para entrada de casa, por exemplo, porta, né? O que a gente traduziria em português por porta, simplesmente. Tem o ostium, né? Que seria entrada e abertura. E está ligado à palavra os que significa boca. Tem a palavra porta também, que não está nesse texto, que significa passagem ou saída. E seria uma porta maior, seria de vila, de cidade, de templo. E essa palavra porta é contraposta, por exemplo, à palavra fores, que seria porta só de casa. Existe também a palavra janua, que está ali no texto também, né? Et eum ad januam. Ela é a porta de entrada de uma casa. Pode também ser de uma cidade. Significa passagem ou entrada. E a curiosidade dessa palavra ali, o ostio, está ligado à palavra os, que significa boca. O januam está ligado à ideia do Janus, que era um deus romano, que bifronte, né, ele tinha 2 cabeças, olhar para o passado e para o futuro. O deus do mês de janeiro, e ele tinha um templo em Roma. E as portas desse templo, elas ficavam fechadas e abertas dependendo do tempo do que estava ocorrendo em Roma. Ele era aberto no tempo da guerra, e se você passasse na rua lá e visse as portas do templo de Janus fechado, significava que Roma estava em paz. O que era uma coisa meio complicada, porque Roma e guerra são quase sinônimos, né? Então, ver se tem mais alguma coisa que eu anotei interessante desse texto. Não creio que tenha. Ah, tá. O iusso, que está ali também no ablativo.
aquele caso ali é domini iusso, domini genitivo e iusso ablativo. Iusso vem do verbo iubeo, não sei se falei que o quairente vem do quairo, e que mais de alguma coisa mais que tenha, não tenho mais nada não. Eu acho que ficou um pouco longo, não sei se... Hoje eu não fiz a marcação na tela, não sei se fez alguma diferença. Mas é isso, então. E aí o vídeo continua com a leitura do texto em português. É uma proposta de leitura. Com o que eu expliquei do texto, talvez vocês possam aí fazer uma versão própria de vocês, com questão dos tempos verbais, escolha de palavras que vocês preferirem e tal. E é isso. Sigam aí para ouvirem na questão do português. Se inscrevam nesse canal, no outro canal também, Látebras em Latinas, que vai ter com a finalidade de começar de usar textos mais didáticos para o estudo do latim. Nesse canal seriam textos mais gerais de todas as línguas, de textos interessantes. E lá que realmente vão ser textos didáticos relacionados ao latim. Quem quiser aprender um pouco. E lá, por exemplo, os vídeos seriam tão longos quanto esse aqui. É isso. Muito obrigado, glotófilos, glotófilas. Até uma próxima. Como aquela do Nazica que, quando foi até a casa do poeta Ênio, a ele que estava perguntando junto à entrada, a serva disse que Ênio não estava em casa. Nazica percebe que ela tinha dito isso ao mando do seu senhor e que ele estava dentro de casa. Poucos dias depois, quando Ênio veio até Nazica e junto à porta procurou por este, Nazica grita que não está em casa. Então disse Ênio: o quê? Eu lá não conheço a voz tua. Daí respondeu Nazica: és um desavergonhado. Eu, quando te procurava, acreditei na tua serva dizer que não estavas em casa. Tu não crês em mim mesmo a dizê-lo?